Mas perceberam, a gente fez um logo para nossa, para nossa classe, e dentro desse logo nós colocamos mutualidade umas às outras e fizemos um círculo de mãozinhas. Por isso que vocês estão fazendo as suas mãozinhas. Semana que vem eu acho que a gente vai estar completa essa dinâmica. Então vamos lá, irmãs. Para a gente falar de mutualidade, certo? Mutualidade tem a ver com o quê? Com pessoas. Então a mutualidade ela não vai acontecer se não tiver o quê? Pessoas, certo? Uma coisa que a gente sempre fala que o que pulsa o coração de Deus são o quê? Pessoas, certo? Deus enviou Jesus por causa de quem? Pessoas. Então, pessoas, elas são mais importantes do que tudo nesse universo. Uma das coisas mais lindas assim que tocou a minha vida, eu tive muito problema de rejeição, sentimento de inadequação, de complexo de inferioridade. Mas, gente, teve um texto da palavra de Deus que me marcou para sempre. E eu gosto de usar ele. Uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Uma pessoa para Deus vale muito mais do que o mundo inteiro. Se tivesse apenas eu ou qualquer uma de vocês nesse mundo, ele faria a mesma coisa. O mesmo plano de redenção, de remissão, de salvação, de libertação, ele continuaria, porque antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha preparado essa obra de redenção, de remissão da humanidade. Então, se estivesse um ser humano só nessa terra, perdido, escravo, da mesma forma, o Senhor Jesus seria enviado pelo Pai. Então, assim, isso é algo que nós perdemos com o tempo, o valor das pessoas. Quanto vale uma pessoa hoje, o ser humano? Quanto vale, irmãos? Se a gente pensar nos valores, que vão mudando, nas filosofias, em todas as coisas que vão mudando durante o tempo. Qual é o valor? Aonde nós chegamos no valor de uma pessoa? Então, qual é o valor de uma pessoa hoje? Você acha que hoje, para o mundo, uma pessoa vale mais do que um tênis? Do que um celular? Não, gente. Hoje, por causa de um tênis, por causa de um celular, você acaba com uma pessoa. Então, conforme o mundo vai entrando em crise, nos seus valores, o valor da pessoa também vai mudando. Chegar onde nós chegamos, certo? Qual é o valor de uma pessoa hoje, irmãs? Uma casa. E hoje, irmãos, é muito mais assim. Ontem eu estava mexendo no celular, uma senhora de 65 anos falando que a filha e o genro dela tramaram para colocar ela num hospital psiquiátrico para ficar com a pensão dela. Uma filha, gente. A mãe falou assim, sabe o que é? Não é nem por causa do dinheiro, eu tô triste por causa das 2 vezes. Ela estava saindo do banco, chegou uma ambulância do SAMU, com aqueles homens, trancaram ela, levaram ela para uma casa de psiquiatra, porque ela não estava bem, que a filha falou, para roubar o dinheiro dela, irmãs. Porque queria o dinheiro, a casa dela, ela e o genro fizeram isso. Então, assim, para você ver... Se as pessoas não têm valor, como hoje as relações familiares, como que a gente está trabalhando essa questão? Gente, você pensa nisso, eu não sei como é a relação de vocês
com as suas mães. Nós vamos... Bom dia, Maria. Bom dia. Nós vamos ver todas essas coisas, mas, irmãs, prestem atenção. O mundo vai entrando em crise. E quando o mundo entra em crise, os valores vão se perdendo. Mas quando a gente pensa em mutualidade, eu acho que é um resgate. Porque o cristianismo, Cristo, o nosso Cristo, entendeu? Ele é um resgate, ele é a resposta para todas essas crises que o mundo vive. Mas quando nós olhamos para dentro, às vezes, gente, irmãs, dentro de nós mesmos, dentro dos nossos lares, nós também estamos em crise, porque nós deixamos a crise do mundo entrar dentro do nosso coração e entrar dentro dos nossos lares, porque nós também acabamos o quê? Desvalorizando. E muitas vezes valorizando mais as coisas que as pessoas. Então não esqueçam disso. Deus valoriza pessoas. Deus ama pessoas. Todas as ações, todos os movimentos de Deus estão relacionados a pessoas. Quando você abre a palavra de Deus, Ele está falando do quê? Pessoas. Resgate, redenção, salvação, cura, libertação, provisão, proteção. Do quê? De coisas? Não. Pessoas. Então mutualidade tem a ver com isso. Tem a ver com valores. E pode ver, irmãos, quanto mais o nosso coração se esfria, quanto mais o sentimento, porque lembre, irmãs, a palavra diz que nos últimos tempos, será que vai haver fé nessa terra? Por quê? Porque o amor de muitos esfriará. Porque o mundo entra em crise, nós também entramos. E isso não é o que deve ser feito. Então, irmãs, o mundo entra em crise e quem entra em crise também? Os relacionamentos, né? As pessoas não valorizam mais a família, certo? Não valorizam mais o relacionamento conjugal, não valorizam mais os relacionamentos pais e filhos, filhos e pais. Nós ainda temos uma geração de filhos que valorizam, né? De pessoas que estão aí firmes, buscando a integridade familiar, conservar, né? Dentro da palavra de Deus, que não é nem aquilo que o mundo pensa, mas aquilo que Deus pensa a respeito dos relacionamentos. Mas eu quero que as irmãs entendam isso, irmãs. Pode? Então, se o mundo entra em crise em seus valores, nós não podemos entrar, porque os nossos valores são o quê? Eternos. Então, se nós não nos apegarmos aos valores e os princípios que a palavra de Deus traz, então nós também estamos o quê, hein? Crise. Crise aonde? Crise familiar, crise pessoal, crise o quê? De comunhão. Então é muito importante, mas eu falo assim, nós as mulheres principalmente, né? Porque a gente é muito emocional, então a gente sente tudo no ar e a gente vai pegando tudo. Quando a gente vê, a gente está em crise, e eu falo assim, gente, alguém pergunta, você está bem? Eu estou bem. Estou bem. Às vezes eu não estou bem, não é por causa de mim, não. É porque os outros, né? Então, às vezes eu estou preocupada com a família, estou preocupada com o irmão, com a mãe, entende? Então, assim, eu falo, eu procuro manter a minha paz com Deus e uma paz comigo mesmo, que a palavra de Deus fala. Se você tem paz com Deus, você tem paz com todos. Se você está em paz com você mesma, você está em paz com Deus, está em paz com todos. Se nós não estamos em paz, então nós temos o quê? Que buscar essa paz. Pode mudar. Então, irmãs, a Bíblia, ela propõe para nós que a comunhão não sofra com a crise do mundo. Então, o mundo está em crise, sim ou não? Está, virar de cabeça para baixo. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos o quê? Manter o quê? A comunhão. O que é comunhão? Comunhão é ter algo em comum, certo? Comunhão quer dizer isso, vem ter algo em comum. O que todas nós temos em comum que pode fazer com que a gente persevere e permaneça firme na comunhão dos santos, apesar do mundo estar em crise? O que é, irmãs? Porque a gente fala de comunhão, a gente pensa na mesa, né? A gente pensa no momento da ceia. Mas qual que é o significado bíblico de comunhão? O significado bíblico de comunhão é ter algo em comum. O que nós temos em comum? Exatamente, irmãs.
Ele não fala que ele é o pão da comunhão. Se você comeu o pão da comunhão, o que nós temos em comum não é a cor do cabelo, nem as gordurinhas a menos, a mais, nada disso. O que nós temos em comum é Cristo. E é isso que nos faz ter o quê? Comunhão. Então toda vez que alguém falar, é comunhão, eu quero ter comunhão, você só vai ter comunhão se Cristo estiver aí. Lembra que Jesus mesmo falou que não há comunhão entre o quê? A luz e as trevas. Por quê? Porque tem alguém que é a própria comunhão, que é a própria luz, certo? Ele falou assim, ó, não tem comunhão, quer dizer, não tem algo comum em comum com os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não tem comunhão. Por quê? Porque não tem Jesus. Se não tem Jesus, não tem como ter comunhão. Por isso que Jesus fala sobre jugo desigual. O que é jugo desigual? É exatamente isso. Eu não tenho em comum isso com você. Eu amo você, né? Nós temos pessoas que não têm Jesus, mas elas continuam sendo amadas, respeitadas, valorizadas, e nós temos que ser intencionais em trazer elas aqui para a comunhão. Intencional. Tudo tem que ser o quê? Intencional. Então, nós precisamos entender que existe isso, certo? Então, a Bíblia propõe para nós que a comunhão não sofra com a crise do mundo. Então, para isso, existem, então, os imperativos de mutualidade. Mutualidade uns aos outros, certo? Então, o que são e aonde devem ser o quê? Praticados. Nós temos um problema muito sério nisso, né, irmãs? Porque a gente pratica muitas vezes as ações religiosas sempre com os outros, mas a prática ela tem que começar onde? Por que as nossas famílias estão em crise? Certo? Por quê, irmãs? Porque a prática da mutualidade começa onde? Dentro de casa, nos meus relacionamentos, certo? Família, relacionamentos saudáveis, família saudável. Uma família saudável, uma igreja saudável. Então prestem atenção, irmãs. O que são eles e aonde devem ser praticados é o que nós vamos aprender durante esse trimestre. Então, não percam a aula, gente. Vamos lá. Então, o que é um imperativo? Primeiro, o imperativo é uma ordem, é um mandamento. Eu já ensinei para vocês qual é a diferença entre princípio e mandamento. Quem lembra? Isso é muito importante, irmãs. Essas palavrinhas são muito importantes. Qual a diferença entre princípio e mandamento? Porque princípio eu posso decidir se eu vou aplicar ele ou não na minha vida. Mas o mandamento, não. É obedecer ou obedecer. Então, eu acho que eu vou amar esse irmão. Não, esse não. Eu acho que eu vou servir aquela irmã. Não, eu acho que não. Mandamento é obediência. Mandamento é uma ordem. Eu não tenho o direito de escolher não fazer. Essa é a diferença, irmãs. O mandamento é uma ordem. Eu não tenho escolha. Princípio, eu tenho uma escolha. Eu posso aplicar ele ou não na minha vida. Certo? E nós estamos vivendo o fruto de não fazer, às vezes, a escolha certa dos princípios. Mas mandamento não tem, irmãs, ficar pensando, porque me feriu, porque me machucou, não. Mandamento é mandamento. Suporte, ame, cuide, sirva, ore. Independente de. Certo? Então tá. Então, mandamento é isso. O importante é que Jesus, ele passou esses 3 anos treinando seus discípulos, ministrando na vida deles, certo? Porque ele queria discípulos, e discípulos para ele são pessoas que valorizam relacionamentos. Semana passada a gente fez uma dinâmica sobre relacionamento, e a gente sabe a dificuldade, nós vimos semana passada, a dificuldade que nós temos com relacionamentos, irmãs.
E você sabe que é por meio dos relacionamentos que Deus nos trata, que Deus nos cura. Sim. Então não adianta a gente fugir de relacionamentos profundos, porque relacionamento dá trabalho, sim. Relacionamento muitas vezes fere, porque a palavra de Deus diz que ferro com ferro se afia. Assim é o amigo na vida do outro. É uma afiação. Mas a gente não aceita, né? Então assim, o que Jesus vai trazer? Então o evangelho do reino, ele tem a ver não com como a gente fala, o pessoal fala, com religiosidade. Tem a ver com o quê? Com ações práticas, com relacionamentos. Então todos os imperativos que estão dentro da palavra de Deus tem a ver com isso, irmãs, relacionamento. Então se você vive numa caverna, numa ossa, que não quer que ninguém entre, que ninguém participe, irmãs, nós estamos o quê? Nós estamos adoecendo por causa disso. Eu já estou com 56 anos, ao longo da minha vida. Eu saí com 23 anos da minha casa. E todo esse tempo, irmãs, eu moro com gente. Já morei com família, moro com gente. Gente, eu moro com pessoas. E todas as casas e pessoas que eu passei, Deus me tratou, cuidou de mim. Não deixei ninguém magoado comigo. Não, eu procurei ser uma bênção na vida deles, assim como eles foram na minha vida. E eu continuo trabalhando relacionamentos. Mas é muito importante dizer que o evangelho do reino, ele começa pelos relacionamentos. E você sabe como Jesus teve trabalho, hein? Porque aqueles discípulos não eram fáceis. Aqueles 12 discípulos, tinha Pedro, tinha João, tinha Judas, né? Tinha Marcos. Então assim, não foi fácil. Mas Jesus, ele sabia que se ele iria trazer o evangelho para a terra, ele teria que trazer por meio de pessoas, e pessoas que se relacionassem. Então ele começou por aí. Então ele começou trabalhando, irmãs, olha só, o que? Os imperativos, coisas que valorizam. Jesus, ele veio para valorizar pessoas. Você sabe que na época de Jesus, mulheres não eram valorizadas, pessoas não eram valorizadas, pessoas que tinham deficiência, não, nada era valorizado, certo? Mas Jesus veio o quê? Valorizar. Mas ele falou assim, o meio de valorizar não é ele ficar rico, ter uma casa, se vestir bem, falar bem, para melhor escola. Não foi isso que ia valorizar, certo? O que ia trazer, o que ia valorizar os relacionamentos e trazer o reino de Deus para a terra era o que, irmãs? As nossas ações. Que era o quê? Que Jesus tentou 3 anos, irmãs. Sabe? Ele acreditou neles. Cada obrinha. Mas ele queria ensinar o quê? Amar. Aceitar. Sujeitar. Saudar. Cuidar e suportar. Então, são essas coisas que valorizam o relacionamento. Prestem atenção. Discípulos, nós somos discípulos. Nós temos que valorizar relacionamentos. Então, como? Amando, aceitando, sujeitando, saudando, cuidando, suportando. Nós vamos estudar cada um deles, mas dentro do nosso contexto e dentro das nossas dificuldades. Mas são esses imperativos que valorizam os relacionamentos. Pode passar. Os discípulos de Cristo protegem o corpo contra a poluição e a infecção. Olha só, irmãs. Nós temos muitas comunidades doentes. Nós também estamos passando por um processo de restauração. Certo? Porque nós passamos pela pandemia, por todas essas coisas. E parece que as pessoas ficaram ainda mais fechadas. Tem gente que nem saiu de casa ainda. Ficaram mais doentes ainda. Então, nós como comunidade cristã precisamos de cura, precisamos de restaurar a comunhão que havia, certo? Precisamos dessa restauração. Aí, o que Jesus ensina, irmãos? Isso está tudo nos evangelhos. Nós vamos aprender tudo. Então, olha só. Então, assim, Jesus fala do corpo, certo? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E vocês são o quê? Os ramos, são as varas. Se as varas que estão ali na videira não derem fruto, o que eu faço?
Eu corto. O que é corte, irmãs? Poda. Certo? Eu podo. A poda dói? Dói. Se eu não aceitar a poda, o que acontece comigo? A próxima vez tem que fazer o quê? Cortar. Então, a poda tem a ver com o que, irmãs? Com cura, com restauração. Para que dê o quê? Mais fruto. Você está dando fruto? Amém. Mas é só esse frutinho aí que Deus... Não, é para fazer o que, irmãs? Mais fruto. Mais fruto. Por isso que a gente é podado. Então, e Jesus ensina como a gente pode proteger a videira. Vamos pensar a igreja como o corpo de Cristo. Certo? Então, eu sou responsável nos meus relacionamentos dentro do corpo a não o quê? Poluir e infectar. Porque muitos de nós estamos o quê? Infectados. Por quê? Porque doença passa de um para outro, né, irmãs? A mesma coisa as doenças espirituais, passam de um para outro. Agora, olha só. Então, os discípulos de Cristo protegem o corpo contra a poluição e infecção. Como? Primeiro, perdoam. Certo? Perdoar. A forma de nós não infectarmos o corpo de Cristo é o quê? Perdoando. O que ele fala também lá, irmãs? Mateus 5, 6 e 7. Não julguem. Porque se eu julgo, eu estou o quê? Poluindo, infectando, adoecendo quem? O corpo, a videira. Ele fala não inveja, para não invejar, porque a inveja também é um vírus mortal no corpo. Ele fala não se queixe do outro dente. Hoje, não, aquele grupo, não, esse pastor não, não. Mas, olha, mas além de ser agente de transformação, a gente é agente de cura, porque se nós estamos fazendo isso, eu estou pecando, se eu estou me queixando do outro. Não falar mal, irmãs, olha, pior ainda, olha essa obra, irmãs, olha, e eu estava fazendo essa lição, eu falo, Deus, tem que começar tudo de novo. Não falem mal. Se eu estou falando mal do corpo ou de alguém que habita, que está inserido nesse corpo, eu estou o quê? Sendo um agente do quê? De poluição, de infecção, estou sendo um vírus. Olha lá, não morder. Que esse não morder? Deve ter sido... Não morder, gente. Vai morder lá. Não morder, é beliscar com palavras, com atitudes, sabe? Ser irônico, sabe? Aquelas ironias. Não morda o seu irmão. A gente vai aprender o que é isso, gente. Bem, tem muita gente fudida aí. Não provocar, não provoque, não provocar. Outra coisa, não minta e confesse os seus pecados. Essa é a forma como nós vamos cuidar da videira, do corpo, não poluindo e não infectando. Foi tudo isso que Jesus ensinou, irmãs, nos evangelhos. Esse é o evangelho do reino. Ele é a ação, irmãs. Não adianta ter conhecimento. Já falei, irmãs, olha, se a gente vem para a classe só para ter conhecimento e não trabalha, é em vão, gente. Nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos ser corpo de verdade. Então, continuando. Pode. Os discípulos, eles contribuem para o crescimento uns dos outros. Tudo isso, irmãos, é o treinamento de Jesus. Que o desejo do coração de Jesus é que esse ensinamento do reino, do evangelho do reino, ele prosperasse em toda a terra. Então, olha só, os discípulos contribuem para o crescimento dos outros. Aí tem os outros imperativos. Vocês estão vendo, irmãs? Que são 25 imperativos escritos na Bíblia a respeito de mutualidade. E cada um deles tem um objetivo dentro da obra que Deus tem para realizar por meio das nossas vidas. Então, como que nós ajudamos uns aos outros? Primeiro, nós edificamos, nós ensinamos, nós encorajamos, certo? Nós aconselhamos e nós falamos com salmos, hinos e cânticos espirituais.
Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos mordendo. Nós estamos o quê? Lutando contra aquilo que o Espírito Santo de Deus quer gerar na igreja. Então prestem atenção, irmãs. Essa é a obra que Deus espera que nós façamos. Que a gente edifique pessoas com o quê, irmãs? Nós vamos aprender com palavras, com atitudes, né? E a gente ensina, é o que a gente está fazendo aqui, encorajando as pessoas. Agora, os discípulos também servem uns aos outros. Como que nós servimos uns aos outros? Levando os fardos uns dos outros. Alguém está levando algum fardo aí de alguém? Ou é só o seu? Se a gente largasse mão do nosso e começasse a levar o fardo uns dos outros, você acha que seria melhor? Levem os fardos uns dos outros, irmãs. O que nós vamos dar um exemplo? Um fardo, por exemplo. Oi? O meu se torna mais leve, que ele nem aparece. Exatamente. Quando a gente deixa de ser, quer dizer, o que nós temos hoje é um contingente de pessoas narcisistas, egoístas, egocêntricas, hedonistas, que só pensam em si mesmo. Mesmo em meio à dor, só eu sofro, só eu tenho essa dor, ninguém sofre comigo, ninguém me vê, ninguém percebe, parece que... Entende? Como nós vamos tornando o nosso coração assim, a gente não vê que o outro sofre. Mas quando nós passamos a ver o sofrimento do outro e ter alguma ação para ajudar o outro, a gente pode até esquecer do nosso, sim ou não? Sim, mas esse é, na verdade, a dinâmica que Deus quer. Largue o seu e vai cuidar do outro. A gente tem experiência disso. Pode falar. Pode dar. Que a Raquel falou ontem no curso, né? De Sim. uma moça que tinha uma vizinha que tem 2 meninas autistas. Então ela estava dando uma dica. Não adianta ela ir lá e falar assim: posso orar por você? Orar por você? Não. Perguntar: o que você precisa que eu te ajude? Quer que eu fique com as meninas para você ir no médico? Ou quer que eu limpe a sua casa? A ação, né? Não só orar, ir lá e agir. Quer que eu faça Porque a oração é ação. A gente começou a achar que a oração é palavras, mas a oração, ela vem da palavra ação. O que eu posso pedir a Deus para você, mas o que eu posso fazer por você. Entende, irmãs? Eu não sei como que é. Assim como eu tenho os meus dons, eu desenvolvo meus dons aqui dentro. Então eu estou mais ligada com os outros. Eu nem sei, mas que nem hoje, saí sem batom, porque eu estava preocupada com essa aula, chegar cedo. Estava preocupada da gente chegar e vocês chegarem aqui, a gente já está com tudo preparado. Então, irmãs, isso é importante. A gente vai ficando cada vez mais egoísta, porque a gente só pensa na nossa dor, na nossa dificuldade, e a gente para de olhar para a dor e para a necessidade do outro. Então, a palavra diz que os discípulos servem uns aos outros, levando os fardos, hospedando. Acabou isso, né, irmãs? Ah, não quero na minha casa, não. Meu sofá está rasgado, não quero, não. E assim vai. Ah, meus pratos, minhas xícaras estão sem alcinha, não posso fazer. Não é assim, irmãs? Hoje a gente faz isso. A gente valoriza mais o que a gente não tem do que a gente, né? Então, hospedar é uma forma de... São bondosos, né? Como que a gente usa? Com bondade. Ontem veio a Andrea, vou dar um exemplo da Andrea. Ontem eu cheguei, a Maelza estava sentada no sofá, eu naquela correria, e perguntei: Maelza, a senhora está bem? Ela tô com a mãozinha na perna. Aí quando eu passei de volta, estava lá a Andrea, né, no meio da multidão, com a mãozinha assim, orando pela irmã Elza. Entendeu, irmãs? Estava lá. Eu falei assim: gente, olha, daí eu falei assim: olha, você deveria perguntar se ela está. Não, mas olha, a minha irmã está fazendo o papel dela. Ela foi lá, sentou com a senhorinha, né? O que ela falou lá no pé? Ela pediu que ela precisava de uma oração. Eu vou orar agora. Ó, então, eu passei por ela, irmãs. Eu não tive essa sensibilidade, porque eu estava lá correndo, mas alguém teve. E ela falou que eu quero voltar a cantar com a voz comigo. Então, agora, irmãs, falei, intencional. Gente, porque hoje as pessoas nem perguntam como é que você está, se tá, por quê? Porque a pessoa tem medo. Tem medo de falar. Tem medo de falar porque ela vai ter que se envolver. Se você é crente, você vai ter que se envolver. Vai, mas se a pessoa fala assim: olha, não estou bem, estou precisando de R$50 para pagar minha luz.
Você vai orar para ela, vai embora, vai deixar ela sem luz? Vai dar Então, por isso, hoje as pessoas não perguntam mais. Elas olham e elas acertam. Não perguntam. É verdade, mãe. E se você olhar aquela que está sempre reclamando, falando, lá vem a fulana. Não vou nem perguntar, porque eu já sei que ela está com uma dor, não sei aonde. Gente. Agora, é uma coisa interessante, cara. Deus, ele é tão lindo, tão detalhista, tão maravilhoso. Às vezes a gente está com um problema que a gente acha que é tão grande. Deus coloca alguém para a gente ajudar. E eu falo assim, não, mas como que eu vou ajudar? Eu tô com um problema. Deus, ele vem e faz ele é tremendo nas coisas que ele faz. Sim. E você consegue abençoar alguém mesmo diante da sua fraqueza. É ele que faz, exatamente, né? Edifica a gente. E a Bíblia e a palavra fala que você é forte na sua fraqueza. Então, assim, estou tão fraco, não posso ajudar. Não, irmãs, ajuda mesmo fraca. Né? Porque a gente tem que dominar a salminha. A salminha é muito mimada, né? Então a gente só consegue olhar para as nossas dificuldades. Vamos lá. Então, irmãs, olha só. E aí falando, né, sobre Jesus e sobre como ele faz, quando eu estava fazendo a lição, esse texto não tem na nossa lição, mas veio na mente e eu coloquei. Hebreus 5 diz assim: apesar de que a essa altura, e aí que eu quero falar a respeito, mas, de que nós precisamos mudar de mente. Se a nossa mente não mudar, nada vai mudar. Não adianta ficar cantando, eu quero ter um coração igual o teu, se você não mudar de mente. Se a gente não mudar de mente, o nosso coração não vai mudar. Não adianta ficar sentindo, irmãs. Nós precisamos de uma mudança de mente. Por quê? Apesar de que a essa altura ele está dizendo, né, Paulo, devia ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Mas desde quando você ouve isso que a gente está falando? Não estou falando nada, nenhuma novidade. Desde quando a gente ouve isso, irmãs? Desde que me converti. E antes eu já ouvia isso. Então olha só, voltasses a necessidade, e olha só o estado que nós estamos hoje. Voltasse a necessidade de leite quando já devia estar recebendo o que, irmãs? Alimento sólido. Nós temos que começar tudo de novo, irmãs. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, porque quem ainda está mordendo, falando mal, não perdoa, ainda está onde, irmãs? Está no rendimento da fé. Quem não está suportando em amor o outro, quem não está edificando, está o que, irmãs? Criança espiritual. Ninguém pode falar, e hoje pior ainda, não pode falar nada, né, irmãs? Mimimi. Nada se pode falar, porque a pessoa se dói, sumiu. Cadê a fulana? Não sei. Acho que foi porque você falou isso, falou aquilo. Você mudou de igreja. Porque, irmãs, por que as pessoas estão falando? E hoje mais ainda, né, irmãs? Que as pessoas mudam, por quê? Porque lá não deu certo. Então, olha só. Ora, quem precisa alimentar-se ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Certo? Porque se nós não praticarmos esses imperativos, nós vamos continuar sendo o quê? Criancinhas espirituais, tudo chateia, tudo incomoda, tudo magoa, tudo fere. Por quê? Criança. Porque se nós tivéssemos, irmãs, fortalecidos com a carne, né, espiritual, com aquela força espiritual, entende? Essas coisas passam, irmãs. Irmã, se eu soubesse, eu saí de casa com 23 anos, porque eu já passei nessa terra, nessa vida. Entende? Que eu já ouvi. Não era para mim estar aqui, irmãs, ensinando, falando, ajudando, aconselhando. Não era. Se eu não tivesse, não, Senhor, eu sei que o Senhor está me ensinando. Eu não posso ficar magoado, eu tenho que perdoar. Entende, irmã? Porque se a gente não tem um coração restaurado, um amém, como que a gente vai ajudar as outras pessoas? A gente vai ajudar? Não. Porque o que mais hoje a gente faz é infeccionar, que nem falar. A gente fala mal e junta a outra coleguinha para falar mal também. E junta, e aí a gente vai infeccionando o corpo.
Certo? Então, irmãos, ó, no entanto, o alimento sólido é para quem? Adultos. Irmãs, tem tanta coisa a respeito de Deus que a gente precisa conhecer, mas a gente ainda está onde? Tomando leitinho. Por quê? Porque a gente não quer perdoar, porque a gente não quer suportar, porque a gente não quer agir, porque a gente não quer edificar, porque a gente não quer. Então, olha só, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Porque hoje as pessoas estão caindo, entende por quê? Por falta de discernimento. E discernimento só se tem pelo quê? Pelo conhecimento da palavra. Só pelo conhecimento da palavra? Não, pela aplicação da palavra. Você não tem discernimento do bem e do mal se você não pratica a palavra. Como que você vai saber? Pode passar. Entenderam, irmãs? Então eu estava olhando e falei, Deus, nós ainda somos bebês, ainda estamos tudo querendo mamadeirinha. Pastor, ele veio me visitar, trazer minha mamadeirinha. Ah, fulana não veio. Gente, tá na hora da gente começar a fazer o quê? Ajudar pessoas. Largar a mamadeira. Largar aquela fraldinha de cheirinho. E a gente precisa sair, irmãs, para fazer a obra. Então, o que é mutualidade cristã? Mutualidade vem da palavra mútuo, quer dizer reciprocidade, quer dizer permutação, quer dizer troca. Mutualidade quer dizer troca também. Ela vem da palavra allos, que é a palavra grega original, allos, que quer dizer outro. Uma palavra tão grande no português, mas olha aí, ó. A Patrícia não está aqui, foi ela que fez. Ó. Mutualidade, olha o português o tamanho que ela é. Mas no original grego é allos, que significa outros, uns aos outros. E qual é então o objetivo do uns aos outros? O que está por detrás do uns aos outros? Amor e unidade. Evangelho do reino. Qualquer coisa fora disso, irmãs, como diz, é anátema. Porque a gente tem que sair da religiosidade para ser discípulo, cristão. Quem aqui é cristão? Quem aqui é cristão? Quem aqui é cristão? Eu quero saber, agora eu estou preocupada. Quem que é o cristão, irmãs? Cristãos são pequenos cristos andando na terra. É isso que dizer, quando você fala assim, eu não gosto nem de falar que eu sou crente. Até o diabo é crente, então eu tenho que ser cristão. Cristão é o quê? Cristão é um pequeno Cristo andando na terra. Certo? Então, um pequeno Cristo que trabalha pelo amor, né? E pela unidade do corpo, do reino. Pode mudar. Então, a mutualidade tem a ver com o quê? É o que devemos fazer e o que não devemos fazer em relação aos outros. Não foi isso que a gente aprendeu? Não pode morder o coleguinha da creche, né? Dá problema essa história. Então, o que devemos fazer e o que não devemos fazer em relação aos outros. Então, todos os imperativos de mutualidade, ele tem a ver com isso. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Vou pedir para... Mande, faz favor. Claro que vocês não vão sair, lembra que eu falei, mas que eu vou pegar pesado. Então, vocês vão levar uma avaliação para casa. E vocês vão fazer essa avaliação sincera, vão orar, pedir o Espírito Santo de Deus, certo? Que nem precisa muito. Se não quiser chamar o Espírito Santo, chama o seu marido, seu filho, sua sogra, vai lá fazer a avaliação para você. Se você tiver dificuldade de fazer a avaliação sozinha, pode pedir que eles façam, de graça ainda. Irmãs, então eu fiz aqui uma avaliação. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 a 24, ele tem algo muito importante. Falando sobre isso. Então, o que devemos ou não devemos fazer. Então, nós falamos dos discípulos, do que eles devem e não devem fazer, ok? Aí, alguém fala assim, porque as minhas alunas, às vezes, elas falam cada coisa, gente, né? Mas aí, gente, pensa aí. Ah, você quer que eu perdoe? Você não sabe o que ele me fez. Ah, você quer que eu perdoe minha sogra? Mas você não sabe o que ela disse pra mim. Então, olha só. Aí eu estou lá fazendo a lição, o Espírito Santo
Ah, eu lembro, então vou colocar isso também. E fala assim: se você acha difícil aplicar ou começar a trabalhar esses 25 imperativos na sua vida, olhe o que aconteceu com Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Olha só, primeiro, ele nunca pecou, nem enganou ninguém, nem a si mesmo. Porque, gente, o pior de tudo é que ele consegue dar perna nele mesmo. Nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado. Desse pecado aqui a gente, né, irmãs? Esse pecado aqui é uma obra para a gente vencer. Sim ou não? Sim. Estou sozinha, né, irmãs? Não revidou quando foi insultado. Nem ameaçou se vingar quando sofreu. Mas deixou o seu caso nas mãos de quem? De Deus. E sempre julga com justiça. Ele mesmo fez o quê? Carregou os nossos pecados. Para que a gente não precisasse carregar tudo isso. Certo? Em seu corpo aonde? Na cruz. A fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para onde? Para a justiça. Porque por suas feridas somos curados. O que isso quer dizer? Aquilo que ele sofreu lá na cruz é o antídoto para nós que mentimos, que enganamos, que invejamos, que mordemos, que não suportamos. Ele é um antídoto, irmãs. É isso que nós temos em comum. O que isso quer dizer? O remédio está onde? Está dentro de mim. Mas ele só vai fazer efeito quando, irmãs? Quando eu começar a fazer exatamente aquilo que ele me mandou fazer. Ele não sugeriu. Ele o quê? Fez o quê, irmãs? Mandou. Então eu falo assim: quem quer receber Jesus como Senhor, Salvador? Receba, eu quero. Aí você vai lá, certo? Jesus, meu Salvador, estou livre do inferno. Mas quando fala que Jesus é Senhor, então já é outra coisa. Porque não são em todas as áreas, às vezes, da nossa vida que a gente aceita o Senhor em tudo. Então a gente precisa entender que quando a gente se entregou, Ele é tanto Salvador como Senhor. Então quem manda é Ele. E a gente faz o que, irmãs? Obedece. Não importa o que aconteceu na sua vida, você só vai ser curada. Por quê? Porque Ele levou sobre si as nossas cargas, nossas enfermidades. E o antídoto está dentro de mim. Quando eu começar a não só falar que eu sou crente, mas como eu começar a agir como um cristão, eu vou ser curado, porque a cura está dentro de mim. É pelas feridas que Ele sofreu por mim, por você que nós seremos o quê? Curadas, irmãs. Porque nós estamos doentes. Mas a cura e o antídoto está onde? Dentro de nós. Mas adianta, irmãs, falar que você é crente, que a gente é crente, que a gente é cristão, se a gente não age como tal? Quando a gente começar a agir como um cristão de verdade, gente, as dores, as coisas, gente, falam mal, gente. Por quê? Porque eu estou curado. Porque a ferida dele curou a minha. Então, se alguém ralar em mim, ralou. Entendeu? Vai em paz, Deus te abençoe. Siga a vida. Mas mutualidade tem a ver com o que, mas? Comunhão. O que é comunhão? Ter algo em comum. O que nós temos comunhão umas com as outras aqui? Não conheço, não sei onde é que você mora, não sei o seu endereço. Certo? Mas eu tenho algo em comum com você. Quem? Cristo. Então nós temos o quê? Comunhão. Por isso que nós estamos aqui. Mesmo a gente não saber. Então, comunhão é compartilhar o que somos e o que temos com o próximo. Esses são os imperativos. Eles vão nos dar a direção certa e segura sobre o que devemos e o que não devemos fazer. Agora eu pergunto, mas eu olhando, então, para a gente fazer essa avaliação, né? Então eu coloquei aqui, quais desses 25 itens são mais difíceis de exercer? Medite sobre e por quê. Mas seja honesta. Vamos fazer isso honestamente. Está aqui, amar.
Amar, primeiro que não é um sentimento, amar é uma decisão. E não é para amar quem ama você, é para amar quem não te ama. Quem te perturba, quem te irrita, quem te rouba. Certo, irmãs? Tá aqui, ó. Aceitar, receber com agrado, reconhecer a qualidade do outro. Porque a gente sempre... Por que a gente se afasta das pessoas? Porque como a gente já tem um espelho negativo da gente mesmo, então a gente sempre quando olha para o outro, a gente olha pelo quê? Pela parte negativa. Então não quero saber. Né? E o que a gente aprendeu? Eu, pelo menos, aprendi, tenho trabalhado nesse tempo, é valorizar a parte positiva. Pode ser que ele seja 99% errado, mas tem um ponto positivo, é naquele que você agarra. Se você quer ajudar a edificar aquela vida. Agora, se você ficar malhando em cima das coisas erradas que ele faz, ele nunca vai sair de onde ele está. Então, irmã, saudar, felicitar, cumprimentar. Esse é um problema dentro da igreja. A fulana me olhou hoje, me cumprimentou. Gente, é você que tem esse mandamento, saúde, a paz de Deus. Bom dia, tudo bem? Às vezes a gente não vê, mas quando intencionalmente a gente não cumprimenta as pessoas, só cumprimenta quem a gente conhece, nós estamos errando. Então eu quero que você olhe, tem aqui, irmãs, os 25 imperativos e o que eles significam. E aí você vai circular naqueles que você sabe que Deus precisa trabalhar na sua vida. Ok, irmãs? Só vou circular? Não, você pode escrever atrás. Então, perdoar, põe lá. Por que você tem dificuldade de perdoar? Nós vamos trabalhar tudo isso, isso só para dar uma direção. Certo, irmãs? Então, vamos lá. Ou seja, a relação entre comunhão e utilidade é simples. É uma questão de caso e efeito. Causa e efeito. Você fez, aconteceu. Irmãs, lembra? Reino de Deus é semente. Tudo que você planta, você colhe. Então, lembra que eu falei? Eu já falei, as nossas carências, a nossa falta, é falta de plantação. Tudo aquilo que eu tenho falta é porque eu não plantei. Ah, eu não me sinto amada, porque você não plantou amor. Porque se você plantasse amor, você tinha. Então, assim, não adianta a gente ficar com mimimi, de vitimismo, porque não existe isso. Se você tem a palavra, se você é um crente, você tem que ler. E lá está escrito, quem planta, colhe. Então, se você não se sente amada, porque você não está amando da forma como Deus quer, não está plantando semente do amor. Entende? Então, tudo é semente, irmãs. As nossas faltas e as nossas carências é falta de semeadura. Então, aonde existe comunhão, ela se exterioriza por meio da mutualidade. Então, se eu tenho comunhão, o que é comunhão? Tem Cristo em mim. Esse Cristo que habita em mim quer fazer o que, irmãs? Amar, servir, perdoar, ajudar, edificar. É esse Cristo que está aqui. E sabe qual é a briga? É porque eu não quero, que essa alminha teimosa, mimada, não quer. Então, se não estamos manifestando a comunhão pela mutualidade, precisamos examinar se estamos ou não em comunhão com quem? Com Jesus Cristo. Às vezes nós estamos com a comunhão quebrada. Pode estar. Não consigo perdoar, não consigo amar, não consigo ajudar. Por quê? Porque nós podemos estar com a comunhão quebrada. Porque se nós estamos em comunhão com Cristo, nós estamos em comunhão com o outro. E nós somos intencionais em fazer exatamente aquilo que o Cristo que habita em mim quer fazer, por meio da minha vida. Então, olha, se eu não estou manifestando a comunhão pela mutualidade, porque eu posso dizer, eu tenho comunhão, então você perdoa, você serve, você não julga, você não fala mal, você edifica. Então, é isso aí, irmãs. Então, nós devemos o quê? Porque esse teste aqui, a gente precisa ver, às vezes, nós estamos com a comunhão quebrada, precisamos restaurar a comunhão. Porque nós estamos amargurados, tristes. Então, semana que vem a gente termina essa parte. Não deu para acabar. Semana que vem a gente termina. Mas antes disso, eu quero colocar uma música. Pode colocar. Semana que vem a gente termina e começa a outra lição, tá bom? Irmãs, ó, em casa, você pode começar então a estudar já o capítulo 2. Tira um tempinho. E nós vamos pegar bem na veia